Matheus Joinha, vivo ou morto? 10 bilhões. Status: General, perigo, 4 de 10. Miguel, vivo ou morto? 5 bilhões. Status: General, perigo, 4 de 10. Isabela, viva ou morta? 10 bilhões. Status: General, perigo, 4/10. Enzo, vivo ou morto? 12 bilhões. Status: General, perigo, 4 de 10. Alicia, viva ou morta? 15 bilhões. Status: General, perigo, 4/10. Valentine, viva ou morta? 20 bilhões. Status: Vice-Imperadora, perigo, 5/10. Pérola, viva ou morta? 25 bilhões. Status: Vice-Imperatura, perigo, 5/10. Julie, viva ou morta? 30 bilhões. Status: Vice-Imperadora, perigo, 5/10. Henrique, vivo ou morto? 50 bilhões. Status: Vice-Imperador, perigo, 6 de 10. Rafael Marcelo, vivo ou morto? 60 bilhões. Status: Vice-Imperador, perigo, 6/10. Pedro Joinha, vivo ou morto? 100 bilhões. Status: Imperador, perigo, 8/10. Finalmente, eu me tornei imperador. Cara, meu maior sonho era se tornar imperador. Cara, isso é loucura. 2 semanas depois. Ok, filho. A gente vai treinar Na verdade, bom, eu vou treinar o meu reflexo. Depois a gente treina o seu. Se der tempo, ok? Ô, pai, eu queria fazer uma pergunta. Eu meio que eu vim com as tia, então eu não entendi muito o que aconteceu com aquelas pessoas, sabe? Aquelas pessoas que moravam naquele multiverso. Ah, filha, aquelas pessoas a gente levou pra um lugar seguro. A gente levou pro multiverso que elas queriam e pelo menos eu acho que elas estão bem. A gente, bom, eu acho. Mas sim, elas estão seguras. Agora, tenta me bater. Tá. Toma. Nossa, pai. Não precisava disso. Tu nem usou poder, tu só ativou uma aura. É, eu sou um pouco mais forte, né? Mas, ia dar super ainda, né? Nem dá Deus. Ah, pai, isso não vale. Tu é muito mais poderoso que eu. Claro, né? Olha a força do pai. Mas um dia tu chega em mim. Eu acho. Tá, pai, agora eu tenho que ir pra escola. Já é 7h30. As aulas começam às 8. Tá, vai lá, filho. Pega lá tua mochila. Beleza. Tchau, pai. Tchau, filho. Boa aula. Você tá de novo treinando ele aí? Hã? Eu tô treinando ele. Inclusive, tu vai lá naquela reunião que te chamaram? Eu tô pensando nisso, sim. Na verdade, eu vou. Eu vou sim. Qual transformação tu acha que eu vou pra lá? Eu vou deixar de escolher. Alguma transformação pra eu ir até lá. A Shadow. A Shadow? Por que a Shadow? Eu não gosto da Shadow. Como assim tu não gosta? Shadow é muito da hora. Você ficar todo preto e... Cara, é irado, amor. Tá certo. Vambora. Shadow! Então Pedro Joinha foi do seu multiverso até o outro. 7 horas depois. Ai, não aguento mais viajar. Pelo menos eu acho que é aqui onde me convidaram. Que da hora. Tem uma... É grandão aqui o prédio, mas tem uma placa. Acho que eu tenho que colocar... Aproxime o rosto. Ah, isso aqui, ó. E reconhecido Quinto Imperador Pedro Joinha. Acesso autorizado. Caramba, que lugar chique. Muito da hora aqui dentro. Todo branco e tal, mas... Hã? Calma. Aqueles ali são os imperadores?
Bom, 2. 300 milhões de anos. 3 metros. Segundo imperador. 420 bilhões de recompensa. Escuro 1. 800 milhões de anos. 7 metros. Terceiro imperador. 400 bilhões de recompensa. Quarto imperador. Não veio. 150 bilhões de recompensa. Pedro Joinha. 32 anos. 1,85 m. Quinto imperador. 100 bilhões de recompensa. Mal 2. 300 milhões de anos. 5 metros. Primeiro imperador. 500 bilhões de recompensa. Ah, não, cara. Quem convidou esse cara? Ele é o imperador, meu. Ah, eu não acredito que o Pedro já chegou nesse nível, cara. Eu treinei esse guri aí. Ficamos 5 anos treinando juntos. Deu pra ver que valeu a pena o treinamento que eu dei pra ele. Eu não acredito. Ah, tá pra mim, porque ele te derrotou, não é mesmo? Me derrotou uma ova. Ei, super. Porra. Por que vocês estão se encarando assim? Vocês não estão pensando em se atacar, né? Eu não tô pensando. Não vai. Não vai me atacar, hein? Isso que eu tô só com a super. Ai, então toma. Ah, Deus. Ah, tá se achando? Então toma, superior! Já tô vendo, tu falhando um pouco. Então toma, a forma que te derrotou. Shadow! Muito bom. Ei, vocês dois, podem parar aí. E Shadow, deu, cara. Ele é o imperador, ele é que nem nós. Essa reunião é formal, não de violência. Ouviu o cara aí, ó. Ele tem a recompensa maior que a tua. Uma recompensa maior que a minha, mas não é mais forte que eu. Eu duvido muito. Beleza. Bom, Pedro, como tu é um imperador novo, eu acho que eu tenho que mostrar pra você as recompensas, né? Pra você se aconselhar. Ah, pode ser, pode ser. Inclusive, tô muito feliz de te ver de novo. Obrigado. Pelo menos eu acho que você ficou bem forte, hein? Porque você derrotou esse aqui do meu lado. Ei, cala a boca. Bom, você, Pedro, está com uma recompensa de 100 bilhões. Você é o quinto maior imperador. A quinta maior recompensa atual. Agora, o quarto imperador tem uma recompensa de 150 bilhões. Ele, infelizmente, não veio. Agora, o Shadow ali, ele tem recompensa de 400 bilhões. Ele é o terceiro imperador. Eu tenho recompensa de 420 bilhões. Eu sou o segundo imperador. E ali na ponta, você já conhece, você enfrentou ele várias vezes. É o Mal 2. Ele tem uma recompensa de 500 bilhões. Não significa que ele é forte. Eu acho, eu nunca enfrentei ele. Quer dizer, já enfrentei, mas... Entende, não... Foi aquela guerra mais de amizade. A gente nunca se enfrentou sério pra matar. Pelo menos eu nunca. Ele talvez, não sei. Inclusive, Pedro, há de se orgulhar, ok? Você é o primeiro humano da história inteira a conseguir se tornar um imperador. Os deuses ficaram incrivelmente assustados com sua força. Bom, agora eu preciso falar das maiores recompensas da história. A terceira maior recompensa da história foi do Sol, o Sol 1. Ele teve uma recompensa de 2,2 trilhões. É uma recompensa incrivelmente absurda. É verdade, essa recompensa até me assusta. A minha de 100 bilhões não é nada comparada a dele. E a segunda recompensa é do meu pai, o Bom. Ele teve uma recompensa de 5 trilhões. Recompensa realmente assustadora. É verdade. Nossa, 5 trilhões. E o Mal 1, que é o pai daquele do primeiro imperador ali, o Mal 2, ele teve a maior recompensa da história inteira. 10 trilhões de recompensa. Isso sim que é dinheiro. Nossa, caramba. Eles deviam ser bem fortes. Os dois ali eram bem fortes, o meu pai e o pai do primeiro imperador. O Sol ainda tá vivo, mas o governo
o governo decidiu unir forças com ele e tirou a recompensa dele, o que é bom pra ele. Ele falou que ele não queria ser reconhecido como vilão. E ele nunca foi um vilão, tecnicamente falando. Mas ele não gostava de ter uma recompensa. Ele mesmo falou. Bom, e já que você é imperador, Pedro, eu tenho que te contar umas histórias aí. Você já ouviu falar na Primeira Guerra Final? Primeira Guerra Final? Nunca. Bom, as guerras finais, como a gente conhece, a Primeira Guerra Final, ela representa o fim de uma era. A cada guerra final, esse nome, guerra final, significa que vai acabar uma era e iniciar uma nova era, ok? Só teve uma guerra final até hoje, a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Final aconteceu no ano 1000 e foi contra o meu pai contra o pai do primeiro imperador, resultando na morte dos dois. Pelo que eu me lembro, eu ouvi muito boatos porque eu não vi essa luta deles, que durou, eu não sei quanto tempo que durou, mas eu sei que durou bastante até. Eles eram muito empatados em poder. Eu só sei que meu pai derrotou o Mal-Um, só que ele foi entregar o Mal-Um pro governo prender, porque o governo Versal naquela época já era o governo, cara, já era assustadoramente poderoso o governo naquela época. Só que o governo matou os dois, provavelmente. A gente não sabe muito o que aconteceu lá dentro com os dois. Só sabemos que eles nunca mais voltaram, então a gente não sabe muito. Bom, o motivo dessa guerra final acontecer foi a bomba final. A bomba final, ela foi construída pelo Mal-Um, o pai do primeiro imperador. Ele construiu essa bomba que demorou 10 milhões de anos em construção. Sim, ele levou 10 milhões de anos para construir uma bomba. Claro que o tempo de planejar e o tempo de construção estão juntos no meio, né? Obviamente, essa bomba destruiu 1% do verso inteiro. Você pode achar que 1% de 100 é muito pouco, mas 1% do verso, por mais que o verso ele construa universos, multiversos, a cada segundo, eles constroem bilhões, trilhões, quadrilhões, infinitos universos, multiversos por dia. Mas, mesmo assim, 1% inteiro é muita coisa. E esse era o plano do mal. Ele queria explodir todos os multiversos. Todos os multiversos, universos, tudo, né? O verso inteiro. Só que não sabemos para que ele queria isso. Obviamente, talvez só para destruir tudo. Mas, graças a Deus, meu pai conseguiu batalhar com ele e vencer ele. Bom, mas o meu pai, inclusive, ele deixou pedras. As pedras. Ele deixou 5 pedras. Com as escritas, até então meio desconhecidas, sobre o que vai acontecer em cada momento da história. A primeira pedra, a gente acha que deve estar escrito a Primeira Guerra Final. As outras a gente não sabe, as outras 4. Ele criou essas pedras, ele criou vendo o futuro, com a ajuda do Deus do Tempo 1. Porque o Deus do Tempo, ele consegue ver o tempo. Mas como o próprio Deus do Tempo falou, ele não sabe onde vai o limite dos seus poderes. Então, bom, entende? É meio perigoso os poderes dele. Mas ele falou que ele nunca vai usar o poder dele direito. Ah, entendi, mas eu não entendi esses negócios de era, fim de era, começo de uma era. Ah, as eras. Bom, a primeira guerra, chamada de Era da Criação, vai de desconhecido quando God, ou Deus, criou tudo. O Deus Supremo criou tudo que a gente sabe. Ele criou a desconhecidos anos atrás. E essa era da criação, foi a era que ele criou os deuses. Foi de desconhecido até o ano 1000. Ok? Ou seja, quando bateu o ano 1000 e começou a Primeira Guerra Final e acabou, foi criada uma nova era. Só que os deuses, por incrível que pareça, eles são relativamente novos na história. O Deuses 1, que tem 1 no nome, foram criados há 800 milhões de anos atrás. Agora, eu e o primeiro imperador ali, os deuses 2, foram criados há 300 milhões de anos atrás. E os deuses 3, eles provavelmente vão ser criados daqui a 200 milhões de anos atrás. Falta tempo. E a cada 500 milhões de anos, sempre aparecem novos deuses. A cada 500 milhões de anos. Só que, infelizmente, a cada 1 bilhão de anos de um deus, eles morrem. Ou seja, falta 200 milhões de anos para os deuses do 1 morrerem.
E daqui 200 milhões também vai nascer os deuses 3. Ou seja, provavelmente vai ter sempre 2 deuses de cada. Nunca vai ter, por exemplo, 3 deuses, porque quando nascer o terceiro, o primeiro vai morrer. É triste, mas pelo menos nossa vida dura pouco, né? Comparado à minha, a idade humana não vai muito longe não, meu amigo. Comparado a vocês, realmente. Pensando por esse lado, eu fico até mais feliz. Que engraçado. Tá, vamos continuar. Bom, depois do 1000, foi criada a Era do Governo. A Era do Governo vai de 1000 anos até hoje. Até 2000 e pouco. Ou seja, já faz mais de 1000 anos que a gente tá na Era do Governo. Por quê? Porque o governo matou os 2 deuses mais poderosos. Ou seja, eles foram lá e deram o nome da era deles por Era do Governo. Porque foi a era que o governo começou a controlar tudo. E daí, é mais ou menos isso. Ah, mas inclusive eu queria perguntar. O que são essas pedras? Tipo, quando é que elas foram descobertas e aonde? Cara, aonde a gente não sabe. Porque o governo tem a posse delas. Mas a gente sabe o ano. Provavelmente a pedra 1, a primeira pedra, foi encontrada de 200 a 300 anos. No caso, né, o ano 200 ao ano 300. A segunda pedra foi encontrada do ano 300 ao ano 400. A terceira pedra foi encontrada do ano 500 ao ano 700. A quarta pedra foi encontrada do ano 800 ao ano 1000. E a quinta pedra, e a última que a gente conhece, foi encontrada do ano 1000 ao ano 1500. Ou seja, faz muito tempo. E até hoje a gente não descobriu nada. Porque elas estão muito em ruínas. E é muito difícil fazer elas de novo, né? Tipo, Inclusive, Pedro, sabe essa manopla que tá na tua mão? Ah, manopla joinha? Sei. O que tem? Bom, você chama de manopla joinha, né? O nome dela é uma escrita antiga em deuses. Mas vamos chamar só de manopla. Bom, você sabe quem criou ela? Criou? Olha, pensando por esse lado, eu nunca tinha pensado em quem criou ela. Bom, por incrível que pareça, o criador da manopla joinha, como você chama, foi meu pai. O bom um criou a manopla. Quê? Seu pai criou a minha manopla? Não é sua manopla, né? Mas ele criou a manopla. Caramba! Caramba, que legal. Ele misturou um material chamado Goldmir. Esse Goldmir é o material mais raro, resistente, brilhante. Ele é o material mais louco do universo inteiro. Ele é extremamente raro. Ele é encontrado, tipo, nos cantos do verso inteiro. Ele é muito raro de encontrar. Nossa! Ele criou a manopla joinha misturando esse Goldnir. Claro, ele teve a ajuda do deus da inteligência 1 e da inteligência 2. Ele misturou o Goldnir mais algum componente. Porque, né, o Goldnir por si só, ele é um material. Ele não tem poderes. A única propriedade dele é que ele consegue ter 2 formas. A forma Goldnir, que é a forma que ele fica completamente dourado, que é um material dourado. E, se você pode ver, se você passar a sua mão na manopla, como você está agora, ele desaparece, ele fica invisível. Ah, é por isso que ele desaparece. Sim, por isso que a manopla não aparece na sua mão quando você passa a mão nela. Isso é uma propriedade dele, inclusive. Bom, mas o Goldnir, por si só, ele não daria esse poder do super deus superior Shadow pra você. Ele foi criado com Goldnir mais os objetos dos deuses. O quê? Agora vai ser meio complicadinho, mas eu vou explicar. Bom, cada deus tem algo nele que é, eu não falo fonte de poder, mas algo característico. Por exemplo, eu e meu pai. Um fio de cabelo, ou os cabelos nossos, são dourados. Essa é a nossa característica, esse é o nosso ponto mais forte. Agora, por exemplo, no deus ali, o deus da escuridão, o deus mau ali, os chifres deles são as propriedades mais poderosas deles. Não significa que os poderes venham daquilo, mas... Entende? É uma característica, tá ligado? Ah, entendi. Bom, esses itens... Ele pegou todos os itens dos deuses. E no caso ele pegou, tipo, quebrou, arrancou, pegou todos os negócios dos deuses e juntou com o Mithril e fez uma fusão e criou essa manopla. Por isso que esse nível de poder da manopla já é tão grande. Por causa que é a mistura de todos os deuses. Agora, quando ele quebrou
por exemplo, os chifres de um deus, não se preocupe, os chifres se regeneraram. Mas, infelizmente, ou felizmente, uma coisa é característica. Por exemplo, se acabou de surgir um novo deus, por exemplo, o Deus 1. Ele vem com um poder já criado, que é o chifre dele, por exemplo. Esse chifre acompanhou ele desde a criação, beleza? E vão lá e alguém arranca ele. O chifre vai crescer, só que ele vai crescer como uma réplica, ou seja, ele não vai ter as mesmas propriedades. Ele vai, tecnicamente, é a mesma coisa do seu cabelo, tu crescer com o seu cabelo e do nada você cortar ele e ficar careca e crescer de novo. Não vai ser o seu cabelo primordial, vai ser seu cabelo réplica. Ou seja, ele não vai ter as mesmas propriedades mágicas que ele teve, os mesmos poderes. E é por isso que não pode criar mais uma manopla joinha. Porque todos os itens, acessórios dos deuses foram usados. Eles quebraram, pegaram tudo. Ele pegou dos deuses 1 e os deuses 2. E mesmo quando existiam os deuses 3, ainda assim precisaria de uns deuses 4 ou 5. Pelo grau de poder para criar uma manopla joinha nova. Porque mesmo se você pegar os itens hoje em dia nossos, eles não vão dar nada, porque eles não são de nada hoje em dia. Porque eles já foram pegados os primordiais. É mais ou menos isso. É um pouco difícil de entender, mas dá pra entender. Bom, e daí ele criou com Goldnir, ele criou a manopla. Mas a manopla, por incrível que pareça, ele criou para os humanos. Sim, eu vou dar um exemplo. Um deus, quando ele nasce, quando ele tem 0 anos, ele tem muito poder já. Ele tem muito poder. Agora, um deus, quando ele vai lá, ele treina, ele faz bagulho, ou ele nem treinar, ele já fica incrivelmente poderoso. Ele já tem uma força. Agora, um humano normal, ele é um bebê, ele não tem poder de nada. E é por isso que uma pessoa normal, sem a manopla, conseguiria de 20 a 30 anos para desbloquear a forma super, o que é muito tempo, é muito tempo. Claro que tem raras exceções, que alguém consegue antes dos 20 ou depois dos 30. Mas tipo, tu tem que ter um nível de força absurdo pra gente conseguir uma super, por exemplo. Agora, os deuses não. E os humanos, sim, os deuses não conseguem a transformação super, deus e tal. Eles não conseguem essa transformação, não conseguem. Nem como a manopla joinha, não existe essa transformação para eles. E para os humanos, obviamente, sim. Mas os deuses são bem mais fortes que os humanos naturais. E é por isso que meu pai criou a manopla joinha, para ajudar os humanos a vencer os deuses. Porque ele sabia que se os deuses quiserem, eles podem acabar com a humanidade, porque os deuses são muito mais fortes que os humanos. Mas agora, um humano que tem a super, a shadow, a superior, a deus, qualquer uma, já tem uma vantagem muito gigantesca, como você. Você conseguiu derrotar o terceiro imperador, isso já é incrível. Agora, e por incrível que pareça, a manopla joinha, ela não te dá poder. Ela não aumenta seu poder em nada, em zero. Ela nunca aumentou seu poder, Pedro. Ela sim te permitiu alcançar a forma super deus, superior, shadow, mais rápido. E é por isso que tu tem a forma shadow mais rápido. Porque provavelmente se não fosse a manobra, você não teria, tá ligado? É muito difícil tu conseguir. Então, você não fica mais forte por causa da manopla. Você já é forte, naturalmente. Ou seja, mesmo se tirasse a manopla, como tu já desbloqueou todas as formas, como já tá no teu sangue, você já é incrivelmente poderoso, entendeu? E é por isso que o seu filho, ele consegue ter a forma super já. E provavelmente as outras no futuro. Por quê? Porque ele já nasceu com isso no sangue. Os seus genes já foram alterados por causa da manopla. Isso é muito interessante. Digamos. Bom, depois dessa pequena reunião, acho que a gente pode começar a reunião aqui, né? 5 horas de reunião depois. Caramba, até que eu tô gostando de ser o imperador. Fim da temporada. Dublagem: Pedro Joinha. Produção: Joinha Produções. Criador: Pedro Joinha. Pedro Joinha, Pedro Joinha e o Mundo Sombrio.